Estudo sobre interações entre geoglifos de Nazca no Peru, tá? O caso do geoglifo do macaco e do pássaro, tá? O caso que está falando aqui é o professor Marco, correto? Não sou ufólogo, tá? Eu sou estudioso da área do assunto só. Eu não tento ver quem escreveu esses algoritmos, eu tento trazer qual é a mensagem contida neles, tá? Então a ideia é essa. Então o que são geoglifos, né? Geoglifos é uma grande figura feita no chão, geralmente com mais de 4 metros de extensão, em morros ou regiões planas. Entre as mais famosas geoglifos estão as linhas de Nazca, no Peru, que datam de 400 a 650 depois de Cristo. Essa é a data desses geoglifos que a gente vai tratar hoje, tá? Recentemente, os geoglifos foram descobertos na floresta amazônica, no estado do Acre, do Brasil, que traz novas indagações sobre as civilizações que podem ter habitado esta área no passado. Então vamos lá, olha aqui, ó. Esses aqui são geoglifos brasileiros, no Acre, né? São parecidos com o que tem lá na região da planície de Nazca, né? Mais ou menos. Então, mas é o seguinte, ó, esses geoglifos não foram descobertos recentemente, estavam embaixo da floresta, então não estavam visíveis. Devido ao uso retirado da floresta para agricultura, para pecuária, esses geoglifos reapareceram, tá? Tem aí uma região que tem uma ligação com os geoglifos que a gente já vai ver logo a seguir, tá? Então, esse aqui na Amazônia, na África, no pé da cordilheira, no Acre, né? No estado do Acre. Muito bem. Bom, antes de começar a falar sobre geoglifos, pessoal, é estranho começar a falar sobre uma pista do aeroporto aqui na nossa frente, né? Mas é o seguinte, ó, os geoglifos, tá? Antes de começar a entender os geoglifos direitinho, vamos entender o que é uma pista de aeroporto. O pessoal da ufologia fala que a área das linhas de Nazca é um aeroporto, né? Então vamos ver como é que o aeroporto moderno funciona. Então tem uma pista do aeroporto moderno aqui. Vocês podem ver que aqui tem uma numeração, tá? O número 33. Isso aqui, todo aeroporto do mundo tem uma orientação na cabeceira da pista. Olha só que interessante. Então aqui significa em relação ao norte, né? O que é 0 grau. Essa aqui é a pista 330, tá? Esse L aqui significa que é left, está à esquerda. Com certeza esse aeroporto tem uma pista à direita, paralela. Então o rapaz da torre de controle vai falar para o piloto, né? Ó, pôs na pista 33 à esquerda, ou left, né? Ela passar, então ele colocaria o avião a 330 graus na bússola e se direcionaria para pousar, né? É uma orientação que tem na pista. Mas, olha só. Então, sobre pistas modernas, a gente pode afirmar que então, tem uma nomenclatura na cabeceira da pista. Isso aqui é interessante para entender o geoglifo mais adiante, só entender por quê. E na pista, geralmente, ó, a pista pelo menos tem 1.800 metros de comprimento, são adequados para naves de peso até abaixo de 90 toneladas. Enquanto aeronaves maiores, precisa ter mais pista. Mas olha só, aqui está o avião, ó, ele está posando, né, ele se orientou com esse número que é 09, né, então seria 9 graus em relação ao norte. E left, essa pista aqui também tem uma pista direita, ó, left significa a pista da esquerda, né? Left, right, direita, left, esquerda, certo? Em inglês, certo? Então, toda a pista do mundo, ó, tem uma nomenclatura, então, na cabeceira da pista. Aqui vai ter tá? Uma simbologia para o piloto se orientar, e lá na outra ponta da pista vai ter a mesma coisa. E tem essas linhas que correm paralelas, né? Então, a pista aeroporto moderno hoje é assim. Então, numeração na cabeceira da pista e alinhamento, né, para o pessoal se orientar. A gente tem uma ideia de como funciona a pista nos dias de hoje. Então, vamos lá. Mas o que tem a ver isso com a que a gente está vendo? Já vai entender. Esse aqui é um geoglifo do macaco, tá? Na planície de Nazca, a planície desértica, não tem esse macaco na planície de Nazca, até porque não tem árvores para se pendurar e tudo mais. Mas preste atenção no tamanho da cauda desse macaco e a face do rosto dele aqui. Ele tem um rosto pequeno, né, com as orelhas bem pontudinhas, bem pequenas também, e uma cauda bem grande, tá? Pessoal, esse macaco, ele não é típico da região de Nazca, nem da cordilheira. Ele é típico da Amazônia, tá? Aqui ele, ó. Aqui está o desenho do mesmo macaco, mesmo geoglifo já georreferenciado no Google Earth. Você pode ver isso no seu computador em casa, tá? Aqui está o gênero do macaco, ó, macaco de cauda longa, ou Calicebus, tá? Um gênero primata, cujas espécies, né, em geral, chamadas titis, ou macacos titis, muito comum na Amazônia equatorial brasileira, né, na Amazônia como um todo, tá? Tais primatas chegam a medir até 60 centímetros de comprimento da cauda longa, a pelagem longa, macia, maçã avermelhada, amarela e preta. Olha aqui, ó.
Olha as orelhas, lembra a orelha lá do geogrifo? Vamos voltar lá. Olha lá como é que é a orelha do macaco e olha como é que a orelha aqui do macaco, na vida real, é bem curtinha, né? Então, tu enxerga ele lá no desenho. E a cauda bem longa, ó. Então, o macaco com a cabeça pequena e cauda longa, ele existe. E é na Amazônia. Será que esse geogrifo estaria relacionado com a Amazônia? A gente já vai entender, tá? Com a região amazônica? Vamos lá. E lembrando que a região amazônica também tem geoglifos, assim como na Província de Nazca, né? Estão presentes lá também. Então, a população que estava ali em Nazca possivelmente ter se migrado em algum momento para a Amazônia. Vamos lá. Aqui é o outro geoglifo do pássaro, né? Então, nós temos aqui uma linha, tá? Lembrando que lá tem uma linha que passa próxima à cauda do macaco e também essa linha que passa no macaco passa aqui, ó. Está no meio do pássaro, ó. Essa linha que está passando no meio do pássaro, certo? E note que esse pássaro é um pouco incomum. Ah, isso aqui é um condor, Marco. Tudo bem. Mas o condor não tem esse bico longo. Tá? Gravem bem. Assim como o macaco a gente gravou tinha cauda longa, orelhas curtas, né? Esse pássaro aqui tem um bico muito longo. Tá? Por que isso, Marco? Tu já vai entender. Esse pássaro, pessoal, vai estar presente no lugar. Olha aqui, ó. De novo, ele já é referenciado, né? No Google Earth, vai enxergar ele assim. Olha a linha passando, que passa na cauda do macaco, passa no meio da ave, ó. Tá? Esse bico longo, tá? Também esse pássaro de bico longo é um pássaro Deus da Ilha de Páscoa. É um pássaro de bico longo. Mas, Marco, sério, olha aqui, ó. Mitologia da Ilha de Páscoa. Olha o bico aqui que está entalhado em pedra lá na Ilha de Páscoa. Essa Ilha de Páscoa, pessoal, está a 3.700 quilômetros das Ilhas de Nazca, tá? Então, olha só, mas está presente na Ilha de Páscoa esse mesmo pássaro lá, né? Ó, um bico longo. Quanto à mitologia da Ilha de Páscoa, se menciona o primeiro lugar, o deus pássaro Macau Macau. Olha só, o Macau Macau está na Ilha de Nazca, que interessante. Tem vários entalhos antigos, tá na ilha, que datam da mesma construção dos Maois, né? Que é aquelas estátuas de pedra. Então tem a mesma época, a mesma origem, tá? Tá aqui na descrição onde eu tirei essa. Quem viu o filme Rapa Nui, tem uma passagem que envolve o Deus Pássaro. Eles têm que pegar e voltar de uma ilha próxima, nadando, com um ovo na mão. Se quebrar o ovo, tu perde a competição. Quem olhar o filme Rapa Nui vai entender. E Rapa Nui, para quem não sabe, é a Ilha de Páscoa, né? Então tem uma relação forte com o Deus Pássaro, a Ilha de Páscoa. Muito bem. Então nós temos aqui os dois geogrifos, né? O pássaro, que a gente estava falando, e o macaco. Então aqui é a proximidade deles. E a linha que passa na cauda do macaco passa no meio do pássaro. Lembra que a gente falou agora há pouco da pista, que tem numerações na ponta das pistas, né? Orientando a orientação assim para o pouso, né? Em relação a alguma coisa. Vamos lá. Vamos fazer de conta, já que o pessoal da ufologia fala que tem uma pista de pouso, vamos fazer que assim, que isso aqui fosse uma pista de pouso, certo? Em vez daquela numeração 33 ou uma outra numeração lá, botar o macaco como referência e o pássaro como referência para quem está chegando no aeroporto, né? O piloto, né? Então vamos lá. Lembra que eu falei que a distância de uma pista do aeroporto não era 1.800 metros? Ó, aqui entre o macaco e o pássaro, nós temos 1.720 metros, medido pelo Google Earth, tá? Então tem uma distância de uma pista do aeroporto. Ó, olha a coincidência. Eu tenho duas nomenclaturas na cabeceira da pista, tá? Para orientação, e eu tenho a distância de um aeroporto moderno. Olha só que engraçado. A gente vai encontrando. Aqui para a gente recordar, né? Nós temos os pontos cardeais em vermelho, e em azul nós temos os pontos colaterais, certo? Ele segue uma normativa mundial, tá? De orientação ao norte, ó. Então, isso aqui é orientação moderna para aviões, para militares e tudo mais, né? Quem pegar uma bússola vai encontrar essas graduações aí. Mas é o seguinte, ó, para nós, a via de estudo, o que nos interessa aqui é orientar o geogrifo, né? Só interessa esses dois aqui, ó. O nordeste, 45 graus, e o sudoeste, 225 graus. Por quê? A gente voltar lá, ó, é mais ou menos a posição que está a pista, né? Imaginária que a gente estaria aí entre o pássaro e o macaco. Então, olha só, a orientação está aqui, ó. Então, aqui está a graduação. Então, se trazendo isso para o nosso trabalho, né? O macaco estaria apontando para 45 graus, que, por coincidentemente, a nordeste está a Amazônia. A nordeste desse alinhamento, então, para nordeste está a Amazônia, onde vive aquele macaco. E para sudoeste, onde está o pássaro, né? Na cabeceira da pista, está aqui em cima. Ó, o macaco está aqui embaixo, né? Então, ele direciona para o nordeste, como se estivesse chegando no aeroporto, né? Então, apontando para a Amazônia. E
para quem está indo para a Ilha de Páscoa, ó, da sudoeste, estou direcionando a sudoeste, o pássaro está chegando por aqui, ó, ele vai pousar na pista, está direcionado para sudoeste. Olha que engraçado, ele imita um aeroporto moderno. Ó, vamos ver isso aí? Ó, então vamos lá. Aqui está o norte, né? O macaco, o desenho do macaco significa 45 graus. Ele está orientando para quem está chegando aqui pela parte da pista pelo macaco, ó. Por que macaco? Porque indo nessa direção tu encontra a Amazônia. Tu indo para o Nordeste, tá? Nessa direção sentido da pista aqui, tu vai encontrar a Amazônia. Tá? Olha só que interessante, pessoal. O macaco que tem lá na Amazônia. E no sentido contrário, ó, se eu pousar vindo do pássaro para o macaco, eu estou me direcionando para sudoeste, para a ilha de Páscoa, onde o pássaro, o bibico longo, é um deus pássaro. Olha só que interessante. Nós temos aqui uma pista moderna representada no geoglifos da linha de Nazca, né? Se não for uma pista de pouso, pelo menos uma forma de orientação, uma carta de orientação antiga, tá? Olha só, então, se for montar uma pista de pouso na dita cuja entre os dois geoglifos, ó, o pássaro indica a linha a ilha de Páscoa, né? O deus Macau, Macau, fica a sudoeste, tá? E o macaco se direciona aponta a direção para o nordeste, onde fica a Amazônia, tá? Onde tem o macaco de cauda longa. Olha só que interessante, vê ter os números da cabeceira da pista, tu tem os geoglifos orientando aí as direções. Mas não para por aí, tem mais coisa. Olha aqui, ó. Então aqui está a distância das linhas dos geoglifos, né, do macaco, do pássaro para a Ilha de Páscoa, são 3.786 quilômetros. Pessoal, é mais distante do que o mesmo geoglifo até a Ilha de Marajó. Tá? Então, se tu errar... mas, Marco, é possível tu navegar naquela época, 400 depois de Cristo, dessa maneira? Dá, com sextante, é possível. Não, se for... mas não é obra de ET, é obra de pessoa... Olha, eu não sei quem é que fez, mas quem fez isso aí é para orientar a navegação, perfeito. Só que tem um pequeno detalhe. Esses geoglifos, pessoal, eles ficam a 50 quilômetros da praia. Tu não enxerga eles do litoral. Tu não enxerga o geoglifo do litoral. Tem que andar 50 quilômetros adentro para... Então, por que colocaram, se é para orientação no mar, por que botaram o geoglifo com essa orientação, né, para a Ilha de Páscoa, a 50 quilômetros território adentro? É aí que está a questão. Será que os mares diminuíram o nível? Pode ser. Mas assim, ó, se tu vai com o sextante navegar nessa distância e errar 1 grau, pessoal, é quilômetros, tu vai estar em mar aberto. Se tu errar o caminho para a ilha na navegação, meu Deus, é possível navegar, não é impossível, tá? Com o sextante e se orientando pelas estrelas, é possível, não é errado. Mas é uma distância muito grande, esse que é o problema, tá? Certo? Então, o pássaro vai orientar essa orientação. Continuando aqui, ó, aqui está a Ilha de Páscoa. Tem 2 linhas que se projetam lá da linha próxima, além da linha que cruza o macaco e o pássaro, tem uma outra linha que orienta. Eu trouxe as 2 até aqui, como se fosse para regular, né, a distância aí, certo? Então, ó, a Ilha de Páscoa, para quem não conhece, Rapa Nui, aquele filme Rapa Nui, você passa nessa ilha, tá? Aqui é um desenho, uma gravuca, uma imagem que eu puxei do Google Earth, tá? Aqui, ó, outra coisa interessante, ó, tu saindo direção a Amazônia, né, pela direção do macaco, né, nordeste, a gente viu ali a sudoeste, e tu vai até a Ilha de Páscoa aqui, tá? Tu seguindo agora na outra direção, na direção do macaco para nordeste, tu vai chegar em Machu Picchu. Dá bem no meio da Machu Picchu. Olha só que engraçado. Os 2 geoglifos orientados próximos, fazendo essa pista imaginária, né, fazendo esse alinhamento dos 2, tu chegas na ruína de Machu Picchu, como Machu Picchu balizasse o caminho até a Amazônia. Olha só que interessante, tá? Olha aqui, quando eu passei, deu bem certinho já, o próprio Google Earth já dá, né? Parece ali Machu Picchu, ó, depois só gravei, mas olha só, dá no meio do Machu Picchu. É muita coincidência, né, pessoal? Né? É muita coincidência. Tá, Machu Picchu, eu me espantei quando eu achei isso aqui, né, que eu projetei a linha para os 2 lados, para Nordeste e Sudoeste, e achei as ruínas de Machu Picchu. Quem já foi lá reconhece, né? Isso aqui é as ruínas de Machu Picchu. Muito bem. Aí, ó, continuando em linha reta, ó, a distância do geoglífico ali até a Ilha de Marajó, ele continua até a Ilha de Marajó. O que é a Ilha de Marajó? Qual é a importância dele? É a foz do rio Amazonas, o principal rio da Amazônia. Olha só que interessante. Então, eu conectei os geoglifos, tá, do macaco e do pássaro, quando alinhados,
eles conectam a Ilha de Páscoa, Machu Picchu e a Ilha de Marajó, no Brasil. Olha só que interessante. Se essa comunidade foi uma comunidade indígena que fez esse geoglifo, tinha pelo menos um grande conhecimento em termos de distância e de orientação, né? Azimutal, uma muito precisa. Vamos ver aqui, ó, a linha passando pela Ilha de Marajó. Eu ampliei depois ela passando, né? Certo? Então tá passando na Ilha de Marajó, que é a Foz aqui para cima, ó. Aqui está a foz do Rio Amazonas, e aqui passa um pouco da água também do Amazonas, mas fica bem no meio da foz do Rio Amazonas, ali do Marajó. É coincidência? Tá? Ah, mas, Marco, como dá para navegar até a Ilha de Páscoa, tu consegue navegar tranquilamente na floresta amazônica. Convido aqui, o pessoal que mora na Amazônia vai entender o que eu estou falando. O pessoal, a Amazônia, tu tá no meio da floresta amazônica, o que tu menos vê é céu. Tá? Até um dos motivos que o pessoal se perder na floresta, porque tu não enxerga o céu. É muita árvore, a copa das árvores chega até 40 metros de altura. Tem plantas, árvores lá, centenárias, inclusive, que tem vários metros de altura, não enxerga o céu. Então, como é que tu vai estar com um sextante no meio da floresta, se guiar e ter. fazer uma navegação, certo? E os rios são totalmente irregulares, é um labirinto, né? Então, só se for pelo rio, aí vai, mas mesmo assim pelo rio fica difícil, né? Porque o rio tem muitos meandros, muitos pontos que pode naufragar, pode ser um lago, tem muitas armadilhas. Então, é incrível isso, essa ligação até com a Ilha de Marajó, como se fosse poderia ser uma pessoa que fez o caminho correu todo o Amazonas, chegou na cordilheira. Dá para fazer esse caminho, só que é muito tortuoso, né, pessoal? Ainda mais naquela época. Tá? É difícil entender uma coisa dessa. Eles podiam ter feito uma direção para saber fazer uma viagem? Pode, é possível. Tem muitos exploradores, o próprio Humboldt, né? Não tem a corrente de Humboldt aqui na costa do Pacífico, é um cidadão que é alemão, ele fundou as primeiras escolas de geografia na Alemanha, ele fez esse caminho, ele entrou pelo Peru, se não me engano, né? Pela cordilheira, pelo Pacífico e saiu lá no Amazonas, tá? Pega um livro da viagem dele sobre Humboldt, é com H o nome dele, tá? Humboldt. Ele fundou as primeiras cátedras, as primeiras faculdades de geografia na Alemanha, tá? Certo? Foi a Alemanha e depois foi a francesa, se não me engano. Isso aí, a data não recordo, mas faz tempo. Então nós temos essa linha aí, então alinhando, né, fazendo o trajeto entre esses pontos. Então vamos lá. Quais foram as distâncias encontradas com o alinhamento do geoglifo do macaco e do pássaro? Ó, a Ilha de Páscoa, o pássaro vai apontar para sudoeste, tu vai encontrar a Ilha de Páscoa a 3.786 quilômetros, certo? Tem a distância ali entre os dois geoglifos, que dá uns 1.710 metros, tá? Que seria 1,71 quilômetros, que é um tamanho de uma pista de aeroporto normal, né? Certo? E dos geoglifos até Machu Picchu seriam 326 quilômetros em linha reta, né, pessoal? Se for pelos vales, tu vai caminhar bem mais, tá? Que vai tortuoso. Né? A gente está falando aqui uma área da cordilheira. Depois, passando o Machu Picchu, né, do geogrifo até Machu Picchu, daria 3.173 quilômetros. Olha só que bacana. Então, aí, até a Ilha de Marajó. Então, o total dessa área aí toda, medida, digamos assim, referenciada esse azimuth aí que sai dos geoglifos, tá? Sendo um total de 7.286,71 quilômetros, uma distância bem longa para os dias de hoje, certo? Mas qual é a importância de navegação? Pode ser navegação. Não estou falando aqui de ET, tá? Estou falando de seres humanos, tá? Para se orientar? Pode ser também. Só que na parte da floresta ele fica difícil por em função de estar debaixo das árvores. A não ser se eu estivesse voando. Aí. Lembre-se que eu estudo aqui o geogrifo, mas o geogrifo entrega, né? A gente está falando aqui com distâncias aí grandes, forma de orientação muito precisa, né? Para a época, a gente está falando aqui de pelo menos 400 anos depois de Cristo, tá? Então, é uma coisa aí que a matemática vai revelando as coisas. Então, resumo, ó. O alinhamento entre o geoglifo do macaco e do pássaro, feitos entre 40 a 600, depois de 650 também, já falaram, revela um alinhamento azimutal, né, com azimuth, dá para fazer na parte coreana, é possível fazer isso, entre a Ilha de Páscoa, Machu Picchu e a foz do Rio Amazonas. Tá? Os geoglifos revelam, então, um alinhamento de 7.286,71 quilômetros,
extensão cujos os seus criadores tinham conhecimento. É impossível eles não terem conhecimento disso. É muita coincidência. 3 pontos assim se alinharem dessa maneira. Isso que eu só estudei um. Quero ver os outros que eu vou estudar, né? Ver se tem alguma conexão. Esse foi o mais, digamos assim, o primeiro que eu peguei, não peguei mais outro. Eu vou começar a pegar.